Você foi pra Fátima sendo protestante? Vamos lá. O que aconteceu? Ixi! Eu comecei a entrar na crise. Comecei a entrar nessas crises. Foi uma turbulência na minha vida. Mas aí você foi correr logo pra onde estava... Como é que você chamava a Nossa Senhora mesmo? Apodrecida. Você foi atrás da apodrecida? É, meu. O que acontece? Começou essa crise na minha vida. Eu estava em Além Paraíba. Por quê? Eu era missionário da igreja metodista. Então eu saí de Castelo, fui mandado para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, fui para Além Paraíba com o pastor que ficou lá comigo, que eu amo muito. É um homem, assim, espetacular. Tá. Estava nesse período. Nesse período, a minha vida... A minha crise foi dividida, né? Primeiro que eu tive uma crise humana de algumas situações. E essa crise de fé. Pastor pode casar. Sim. E aí, isso pra você era normal. Era normal, Eu ia pensava em casar. Ah, sim, tá. Pensava em casar. Então eu tive essas crises. E no meio disso tudo, crise de fé. Que eu tinha que esconder. Como é que eu ia chegar pros meus liderados e falar que eu tava pensando que a igreja católica não tava tão errada assim? Então eu tava muito sozinho nisso. Mas começou a piorar aí, né? Piorou muito. Então eu comecei com esse negócio. Eu ia pro culto. Aí tinha uma vez por mês a Santa Ceia. Que como chamam, né? O momento... A Santa Ceia, eles repartem um pão, não é? E suco de uva. E suco de uva. Não tem É uma representação. não tem símbolo. transubstanciação, Não. né? Que... Eles Sim, são eu sei. a Eucaristia. É porque eu nunca fui num culto, então eu não sei. Eu só sei que tenho... Obrigado, Jesus. Eu sei que que repartem pão, não é isso? E servem fazem suquinho de uva. Mas não sendo ofensivo. Sim, entendi. Mas é como se fosse o teatro da última ceia, né? Entendi. Pronunciam as palavras, partem o pão. Eu ia pra Santa Ceia e via. E sempre falavam, esse pão que simboliza o teu corpo. Esse suco, esse vinho que simboliza o teu sangue. E eu lembrava dos textos da patrística. De um pai da igreja que dizia, vês o pão e o vinho sobre o altar? O que vês sobre o altar? Pão e vinho? Sim, antes da consagração. Após a consagração não são mais pão e vinho. Então aí eu tava ali e lembrava dos textos que eu lia dos pais da igreja. Que me diziam que aquele pão e aquele vinho não eram pão e vinho mais. Mas que eu deveria reconhecer naquele pão e vinho a carne e o sangue daquele mesmo Jesus que foi crucificado por mim. Então eu comecei a entrar em crise. Falei, eu já não posso mais celebrar isso. Porque eu tô celebrando errado. Entrar no céu, você precisa de ter algo do céu. E é o corpo dele. Então ele nos deu o seu pra gente poder estar lá. Como os santos chamavam, né? Os padres primitivos, é o remédio de imortalidade. Porque a nossa carne é condenada à morte. A única carne que nos pode dar vida é a carne daquele que entrou na morte e saiu do outro lado. Porque ele foi o único. Ah, Lázaro ressuscitou. Ressuscitou e morreu de novo depois. Ah, o filho da viúva de Naim ressuscitou. Sim, ele entrou na morte, saiu da morte e voltou na morte. Porque morreu de novo. Agora, o Senhor Jesus não. Ele foi o único que entrou no covil da morte e saiu do lado de lá para nunca mais voltar para ela. Então é o único corpo que pode me permitir sair do outro lado. Ele atravessou o túnel da morte para nunca mais voltar para ela. Por isso ele é o único Senhor da morte. Então, a Eucaristia é isso. Ela me dá a carne do ressuscitado. A única que pode fazer essa carne aqui um dia entrar lá em cima. A única que pode dar a essa carne ressurreição verdadeira. Porque foi aquela carne que ressuscitou verdadeiramente. A carne dele. Então é a única carne que pode dar a essa minha carne condenada à morte o direito e a possibilidade de ressurgir para sempre. Então, é o que ele diz. Quem não comer minha carne não tem vida eterna. Sabe qual que é a minha grande tristeza? Eu, no meu período de protestante, eu tirei muito católico da igreja católica. Algumas ministras da Eucaristia hoje são protestantes por culpa minha. Por culpa minha, muitos protestantes hoje não têm mais acesso à Eucaristia. Ao único remédio que darão a eles possibilidade de ressurreição. Católico ignorante, futuro protestante. É isso aqui. Porque exatamente. Infeliz de um protestante que bate na porta de um católico que conhece a sua igreja. Conhece a sua igreja. Infeliz, porque não vai ter nada para fazer. Não vai ter onde pegar, não vai ter fio para pegar. Entende? Porque um católico que conhece a sua igreja, que conhece a doutrina verdadeiramente, conhece. Por isso que eu digo, católicos estudem, leiam. Então assim, o que ele conhece, entende? Então assim, eu comecei a ver essas coisas dentro do culto e comecei a ver que era vazio. Quanto tempo levou isso? Foi um período de 2 anos. Deve ter sido sofrido, viu? Muito, porque eu não podia falar com ninguém. Você não tinha com ninguém pra falar, né? E a sua avó era viva? Não. Mas você teve um encontro em Fátima. Chegando em Fátima. O que aconteceu? Aí eu comecei minhas crises. Aí Deus quis começar a gravar um pouquinho. Começou a me dar alguns sonhos com a Eucaristia. Então eu tava lá fazendo missão protestante, como protestante, no meio daquela crise humana e crise de fé, e eu comecei a sonhar que eu sonhava comigo celebrando missa. Sonhava que eu tava na frente do padre, na frente do altar, o altar aqui, o padre aqui celebrando, e o padre partia o corpo do Senhor e começava a sangrar e o sangue caía e escorria pelo altar fora. Sonhava comigo no meio da procissão de Corpus Christi, que a minha cidade, quem não conhece a festa de Corpus Christi em Castelo tem que conhecer, porque é um espetáculo. A minha cidade faz os tapetes na rua. É uma coisa linda. A minha cidade, ela tem o título de cidade eucarística. Então eu comecei a sonhar comigo dentro de uma procissão de Corpus Christi.
Naquele momento eu não tinha pra onde correr. Eu fui no meu pastor. Falei, olha só, tá acontecendo uns negócios esquisitos. Eu tô sonhando assim, assim, assim. Ele olhou pra mim, assustado, falou assim, meu filho, vamos orar que o diabo quer te levar pra idolatria. Ai, Jesus. Então assim, eu comecei a entrar numa crise muito grande. Então eu decidi dar um tempo. Falei com a igreja da época, onde eu tava ali em Além Paraíba. Falei assim, olha só, eu vou voltar pra Belo Horizonte, vou terminar minha faculdade de teologia e... Só que eu já não podia mais. Eu já não conseguia mais estar. Eu já não conseguia mais ir pra um culto. Nesse período, eu entrava na igreja católica, o que eu não fazia antes, escondido, pra ninguém me ver. Entrava, sentava na frente do sacrário e falava assim, como é que você pode estar aí dentro? E ficava ali horas sentado na frente do sacrário perguntando, mas como é que você pode estar aí dentro dessa caixa de madeira? Então assim, perto ali da faculdade de Isabela Rentes tem uma grande igreja católica ali, muito bonita. Quem tá chegando na faculdade vê essa igreja. Então eu entrava ali devagar, escondido, sentava na frente do sacrário e me questionava. Mas você não pode estar aí dentro, isso é coisa de doido. Pensava assim, nenhum irmão protestante vai me ver aqui dentro. Não, eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha dos protestantes, porque eu falava muito mal da igreja católica. E eu tinha vergonha dos católicos. Porque como é que eu vou voltar agora? Depois de tudo que eu falei contra, como é que eu volto? Como é que eu vou enfrentar minha família agora? Porque eu era muito incisivo contra a igreja. Então assim, foi uma crise horrível. Então eu larguei tudo e fui embora, saí do Brasil. Querendo entender aquela confusão que tava. E eu, quando eu tava indo embora, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajuda. Porque se o Senhor estiver na Eucaristia e eu não te adorar na Eucaristia, eu vou estar em pecado, porque eu não vou estar adorando o Senhor presente ali. Mas se o Senhor não estiver na Eucaristia e eu adorar a Eucaristia, eu vou estar em pecado, porque eu vou estar adorando uma coisa que não é Deus. Então eu tô entre a cruz e a espada. Se o Senhor tiver e eu não adorar, eu tô pecando. Se o Senhor não tiver e eu adorar, eu vou estar pecando. Me fala o Senhor tá ou não tá? Eu não vou ler mais nada, Jesus. Tudo que eu tinha pra ler, eu já li. Tudo que o meu intelecto precisava pra crer, ele já tem. Mas aqui dentro, não. Eu tinha assim, intelectualmente, todas as... Você foi diante de Deus e fez a oração mais sincera que podia ter feito. Eu não tinha mais... Eu tava desarmado. Porque era complicado pra mim voltar. E o que o Senhor te respondeu? Me respondeu em Fátima. Mas por que você foi parar em Fátima? Exatamente. Como é que um protestante vai parar em Fátima? Eu fui a Portugal nesse período todo, eu tava querendo entender toda essa confusão, e fui em Fátima. Por quê? Porque eu dei um tempo daquelas atividades intensas na igreja e fui porque eu queria tirar minha cidadania italiana. E em Fátima, em Portugal, tava mais fácil pra eu fazer todo o processo, pegar documento do Brasil, levar depois pra Itália, aquela confusão toda. E eu comecei a trabalhar ali pra não ficar parado muito tempo, né? Então eu comecei a trabalhar ali com um grupo de amigos. Trabalhar com o quê? Trabalhava num restaurante, não tava abrindo. Mas isso em Lisboa? Próximo a Lisboa, em uma cidadezinha, não, se podemos chamar aquilo de cidade, chama Ruda dos Vinhos. Então eu tava ali, trabalhando com eles, e um dia quiseram fazer um passeio por Portugal. Só que nesse período eu já entrava na igreja católica. Quando eu cheguei em Portugal, Porque esses amigos eram portugueses, não tinha nada a ver com protestantismo. Não, eram brasileiros, portugueses. Nem sabia da tua vida. E tinha protestante, tinha católico, tinha espírita. Okay. Um grupo de amigos de trabalho. Quando eu fui ali pra Portugal, eu já entrava na igreja católica. Antes não. Mas naquele período que eu já tava, digamos, ficando sem armas, foi ali a primeira missa que eu voltei, que eu assisti de longe. Eu sentei lá no fundo do altar da igreja, só pra assistir. Então eu já tava assim, eu queria entender o que tava acontecendo comigo. Tava me vindo saudade, toda aquela uma coisa, eu não sei explicar cá dentro, que o espírito tava arrumando as bagunças que eu tinha feito. Então eu fui pra esse passeio. Eu fui. E uma das paradas era Fátima. Ixi. Obrigatória, né? Paramos ali no santuário. Tava tendo adoração eucarística na Capelinha das Aparições. Ah, nas aparições. Na Capelinha das Aparições. Eu não sabia que Nossa Senhora tinha aparecido ali naquele lugar. Eu sabia que tinha a aparição de Fátima, mas eu não sabia o lugar, nada dessas coisas, né? Só que eu vi aquele grupo ali e tal, aquela que eu fui lá entender o que estava acontecendo. E depois de 10 anos do protestantismo, 9, eu vi Jesus exposto no Santíssimo Sacramento, no ostensório. Eu vi o Santíssimo Sacramento exposto depois de tanto tempo. Porque a última vez eu era pequenininho, eu era ainda adolescente. Então, ali eu vi Jesus exposto. E aquela multidão de gente adorando Jesus. Eu perdi as forças que eu tinha no meu corpo. A única coisa que eu fui de joelho pro chão. E dentro de mim era como se uma voz passava e dizia, se prostra, porque na sua frente, diante de ti está o teu Deus. Todas as armas que ainda restavam em pé no meu coração, diante daquela hóstia branca, caíram por terra. Então ali, a única coisa que eu podia fazer era beijar o chão. Então eu beijava o chão. E eu agradecia a Deus. E ali eu caí de joelho protestante, mas me levantei católico. Eu voltei para a igreja porque eu sabia que ele estava presente ali naquele pão consagrado. Que por mais que eu não via ele escondido ali naquele véu de sacramento, naquela aparência, eu ali em Fátima tive a certeza de que era ele, vivo, presente no meio da igreja.